Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo cinegrafista, professor, e hoje mais um episódio da série Fotofilosofando, a playlist onde a gente aprofunda os vídeos da série que estão numa playlist onde a gente aprofunda o pensamento sobre a fotografia, o debate filosófico sobre a fotografia. Aqui no canal tem a playlist para lá do básico, onde a gente aprofunda a técnica, e a gente tem a Fotofilosofando, onde a gente aprofunda o pensamento. Se você é daquelas pessoas que está querendo um vídeo de 10 minutos, não vai ser o caso. Assista este vídeo quando você estiver com tempo e com a disposição para pensar. Tá joia, minha gente? Vamos lá. O que dá título a este vídeo? Todos somos fotógrafos, mas com uma cultura visual escassa. É uma entrevista que eu li com o fotógrafo mexicano Pedro Meyer, publicada na revista acadêmica, o periódico acadêmico Magis. O link para o Magis com a entrevista com o Pedro Meyer está na descrição deste vídeo, porque eu não tenho como tratar nesse vídeo a entrevista inteira. É uma entrevista longa, detalhada, que passa por vários aspectos. Muito interessante essa entrevista, recomendo muito que vocês leiam. E está em espanhol, mas tem inúmeros tradutores online, tá? Então é facinho de ler para quem não domina o idioma. Eu não domino o espanhol e consegui ler numa boa. Essa entrevista saiu em 2014, tá? Já tem um tempinho, eu não tinha visto na época. Trombei pesquisando na internet outro dia com essa entrevista e resolvi que ela era muito boa, muito bacana, e a gente devia trazer aqui o debate para o Fotofilosofando. O título já diz muita coisa, né? Somos todos fotógrafos, mas com uma cultura visual escassa, e eu separei alguns pontos para a gente debater aqui neste vídeo, e eu quero muito a participação sua nos comentários, não só dizendo se você concorda ou discorda, mas porque se houver uma discordância, o que te leva à discordância, baseado em quê, como você chegou nessa discordância, e também para a concordância, por que concorda, por que pensa de tal forma. Vamos filosofar um pouquinho aí nos comentários. Quem é o Pedro Meyer, para começo de conversa? É fundador e presidente do Conselho Mexicano de Fotografia, fundador e curador do site Zone Zero. Cara, que site espetacular. Eu já trombei com esse site algumas vezes na minha vida, e pesquisando repertório de trabalhos autorais, é muito bom e tem muita coisa lá. O link está na descrição e recomendo muito que vocês gastem horas da vida de vocês vendo o Zone Zero. Pedro Meyer já publicou um monte de livros, já fez mais de 200 exposições dos seus trabalhos. Então, é uma referência dentro da fotografia latino-americana muito importante e muito interessante de ser pesquisada. Eu já conhecia alguma coisa do trabalho dele, mas não tinha lido ainda entrevistas. Eu já tinha visto material de exposições e eu não tinha lido, né, o pensamento dele ainda. Por essa entrevista eu me interessei pelos livros dele, então vou correr atrás, e assim que eu souber mais, trago aqui para o canal. Vamos lá, alguns pontos que eu achei que valiam mais para buscar um destaque aqui no canal. A entrevista inteira vale ser lida, mas houve um momento em que se comentou na entrevista sobre a ideia de que hoje há muito lixo na internet, principalmente nas redes sociais, que a produção atual fotográfica não seria lá grandes coisas. Por que eu separei esse ponto? Porque muita gente já me perguntou isso aqui nos comentários, já me perguntou no Instagram, ou alunos já comentaram isso em grupos que eu tenho com alunos, de que nós vivemos um tempo de uma produção ruim fotográfica, de uma produção de baixa qualidade, seja ela filosófica, intelectual, ou o que quer que seja, né? E eu não concordo com esse aspecto, eu não concordo com esse pensamento de que seja assim, e a resposta do Pedro Meyer, eu vou ler ela na íntegra aqui. Eu concordo com a resposta dele e eu vou adicionar uns pontos em seguida. Ele disse: se há muito lixo na internet, nas redes sociais, não necessariamente. Gatinhos e cachorros são importantes para alguém, assim como fotos de festa, e isso tem a ver com a forma como o uso da fotografia é entendido. Isso é importante, porque a fotografia é muitas vezes entendida não como uma manifestação artística, não como uma prestação de serviço, não como um bem cultural,
e sim como um registro das nossas vidas. E como registro, ela talvez não precise ter o caráter de refinamento que esperaríamos de um trabalho profissional ou de uma obra de arte e assim por diante. O que acontece, e que eu já conversava outro dia sobre isso com a Cris, essa entrevista veio na mesma ocasião, é que antes a gente só veria o álbum de família de alguém se a gente fosse muito próximo dessa pessoa, a ponto de sentar no sofá da sala dessa pessoa e folhear o álbum de família dessa pessoa. Hoje a gente abre o Instagram e tromba com essas imagens. E esse é um ponto que ele segue dizendo aqui. Hoje são todos os fotógrafos, todas as gerações, milhões de pessoas que compartilham imagens e notícias com o núcleo de pessoas, todas autorreferenciais, selfies, fotos de seus filhos, bichinhos, comidas, viagens. Mas tudo que publicam interessa a seu círculo de amigos e parentes. A fotografia ocupa um lugar central na cultura contemporânea, por isso devemos ensinar a ler imagens. Quando Gutenberg imprimiu os primeiros livros, haviam muito poucas pessoas que podiam lê-los, mas com o tempo desenvolveu-se uma dinâmica natural. Hoje somos todos fotógrafos, mas com pouca cultura visual. É desta pergunta que saiu o título da entrevista. E de fato, se a gente pensar, Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis em torno de 1450 e a imensa população mundial era analfabeta. Hoje, ainda temos uma parcela significativa de população do mundo que é analfabeta? Sim, mas essa parcela é menor, infinitamente menor do que era há 5 séculos. E o número de pessoas alfabetizadas é um número imensamente maior do que era há 5 séculos. A fotografia vai completar 2 séculos de vida. Então, de sua invenção ou descoberta para hoje, foram 200 anos. Então, a gente está 300 anos atrás na história do texto escrito, da invenção. Não do texto escrito, já existia antes do Gutenberg, obviamente, mas da popularização. Então, a fotografia foi inventada há 2 séculos. E sua popularização ela vai vir mais no tempo do rolinho de filme. Fotografia em chapa era bem pouco popular, mas todos vão se lembrar que em casa todo mundo tinha umas câmeras... Estou derrubando meus livros. Umas câmeras desse tipo aqui, todo mundo tinha isso em casa. Então, essa câmerazinha que a gente fotografava as férias de família, né, que todo mundo deve ter foto da sua infância feita com uma dessa, essas fotos, isso é a popularização da internet, da popularização da fotografia, antes ainda da internet. Esse ponto, quando eu paro para pensar, faz com que a grande popularização da fotografia talvez não tenha 50 anos. 100 anos não tem com certeza, mas talvez 50 anos. Então um pouco mais do que eu tenho de idade. Se eu parar para pensar nisso, para os 500 anos da invenção da prensa de tipos móveis, nós temos um longo caminho ainda na alfabetização em imagens, mas um caminho muito longo na alfabetização em imagens. É muito raro em conversas de fotógrafos, e eu estou nesse mercado há já mais de 2 décadas. Toda vez que a gente senta um monte de fotógrafo, tem evento de fotografia, qualquer coisa dessa, senta um monte de fotógrafo, se fala muito de equipamentos, se fala muito de lente, às vezes se fala do trabalho de outros fotógrafos, se debate o trabalho alheio. Em exposições a gente debate muito o trabalho que a gente está vendo na parede. Mas, por exemplo, a gente não entra em semiótica, semiologia, a gente não entra muito em gestalt. Esses assuntos que seriam da espécie de alfabetização visual, que é do entendimento, do como o cérebro funciona diante de uma imagem, nós não entramos com frequência nisso. Lógico que existe no mundo acadêmico, existem livros, existem teses, existem periódicos acadêmicos como esse aqui, o Magis, da onde eu tirei essa entrevista, mas não é uma conversa cotidiana entre fotógrafos debater mais profundamente significação de imagens, leitura de imagens e assim por diante. Nesse sentido, nós temos um caminho muito longo adiante. E agora que a fotografia atingiu seu máximo, seu ápice de popularização, com a internet, com o smartphone, é muito mais do que hora de começarmos a aprofundar o discurso, a leitura de imagens. Eu já fiz um episódio aqui do Foto Filosofando, debatendo um pouco o livro
a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin, e entre outros episódios aqui do Foto Filosofando. Então a gente tem que debater essa obra de arte, essa manifestação cultural, essa obra estética, mesmo que não pensando em ser arte, neste tempo de alta reprodutibilidade, de alta disponibilidade da imagem. Nós temos que começar a pensar um pouco no entendimento da semiótica, com seus signos, significados, significações, significantes e tudo mais, e vamos ler lá, sei lá, a Câmara Clara do Roland Barthes, o Óbvio e o Obtuso do Roland Barthes, entre outros textos que versam muito sobre fotografia. E por aí vai, e vai mais longe. Sei lá, vamos pegar lá a Filosofia da Caixa Preta do Willem Flutzer e assim por diante, e vamos aprofundar o nosso entendimento do que é fotografia, visto que agora a popularização já atingiu um ápice. Vamos dedicar mais tempo pensando. Num outro trecho dessa entrevista, fechando esse aspecto, e coloca suas opiniões aí. Você acha válido nós debatermos mais, inclusive aqui no canal, estes temas dentro aqui do Foto Filosofando, sobre leitura de imagens, sobre significação de imagens? Coloca aí. Tem algum autor que você leu e gosta? Indica aí. E vamos seguir com o debate. No outro trecho, comentando ainda sobre esse volume de informação fotográfica que circula nas redes, o imenso trabalho de digitalização de arquivos pré-existentes, de tudo quanto é rolo de filme de grandes fotógrafos da história que vão sendo digitalizados e disponibilizados online. Foi definido que a gente está num certo momento de vertigem, que já não tem um tempo para ver, ler e ouvir com atenção. O Pedro Maier respondeu que talvez o maior problema da comunicação seja que não ouvimos para compreender, nós ouvimos para responder. Esse aspecto eu achei muito interessante, porque eu reparo muito, até aqui na troca dentro do canal. Muita gente vê um vídeo, não só nesse canal, mas em outros, para responder. Então, não vê para continuar um debate. Muita gente faz isso, não estou jogando todo mundo numa mesma caixa, não. Mas existem pessoas que veem um vídeo necessariamente para uma dualidade entre concordar e discordar. Então, sei lá, alguém falou bem de uma câmera e outro falou mal, você já polariza o discurso porque alguém vai e comenta: fulano falou mal, você falou bem, um dos dois está mentindo. E não necessariamente um dos dois está mentindo, apenas as experiências de vida e de fotografia são distintas a ponto de que essas duas pessoas tenham tido apreciações diferentes de um mesmo equipamento. Alguém pode gostar e outra pessoa pode desgostar do trabalho de qualquer dos grandes mestres da fotografia. Você gosta ou não gosta do Henri Cartier-Bresson? Você gosta ou não gosta do Alexander Rodchenko? E isso não te faz melhor nem pior pessoa. Mas essa dualidade, esse sentido um pouco binário, né, de 0 e 1, sim ou não, às vezes acontece e a gente identifica um pouco isso nas caixas de comentários. Porque talvez a gente esteja ouvindo não para pensar e refletir sobre o que ouviu, e assim responder com nossa reflexão, com o nosso pensamento, com a adição do nosso repertório ao que está sendo debatido. E às vezes a gente só esteja ouvindo para rebater. Às vezes a gente pode só estar ouvindo para uma resposta simples e não para contribuir com o debate. E não para participar de um debate, e não para efetivamente dialogar. É muito da internet essa observação aqui, e eu achei bastante interessante e pertinente. Num outro ponto da entrevista, foi perguntado para ele que ele fez a transição da fotografia analógica para digital e cobriu, né, esse importante período da história fotográfica e tal. E ele respondeu, Pedro Maier respondeu assim: às vezes acho que isso já é irrelevante. Na era do smartphone, ninguém se preocupa com esses fatos. Eles são tão remotos quanto a descoberta da América. E eu parei para pensar um pouquinho, porque eu falo assim, eu fotografei desde o tempo de filme, eu estou há 2 décadas ou mais que isso no mercado. Para quem começou a fotografar nos últimos 1, 2, 3, 4 anos,
Filme fotográfico é quase que uma... Se for uma memória distante de infância, já é muito. A última foto em filme que eu fiz foi em 2004. Quando eu paro para pensar que já são 16 anos do último clique em filme, quantas pessoas começaram a fotografar depois disso e nunca viram um filme na vida? Então, para muitas, é só talvez uma memória de infância, de adolescência. Para outros, é uma questão exótica. É como alguém que hoje, jovem, resolve ouvir uma banda que já acabou há anos. Às vezes você pega uma pessoa jovem hoje que resolve ouvir os Beatles. Os Beatles acabaram há muito tempo e a pessoa é jovem e resolveu ouvir Beatles. Você que começou em tempos digitais e tem a vontade de clicar em filme para ver como é que era, mas fica com esse caráter de uma coisa exótica. Deixa eu experimentar aquilo de um tempo passado, deixa eu experimentar aquilo que minha geração anterior, meus pais vivenciaram, algo assim. Deixa de ter o tipo de caráter que tinha na época de quem trabalhava com filme, porque quem trabalhava com filme trabalhava porque não tinha outra opção. Hoje você tem o digital e você pode de repente cismar de experimentar com filme. Você tem música digital e você pode comprar um CD, você pode comprar um vinil se você quiser. Mas esses artefatos vão pertencendo a uma outra era, uma outra época, e que a gente debater como uma espécie de qualitativo, que, nossa, fotografa desde o tempo de filme. E daí? Muda nada isso na vida de alguém, tá? Porque senão, assim, se a gente pensar, nenhum de nós fotografa desde o tempo do daguerreótipo. Nenhum de nós fotografa desde o tempo da chapa de vidro, do betume da Judéia e assim por diante. Então, e daí que alguém começou em tempos digitais e nunca experimentou e nem quer experimentar filme? E daí? Não muda nada. Então, essa irrelevância que ele aponta de, poxa, alguém fotografa desde o tempo do filme, e daí? É realmente irrelevante. Né? E ele adiciona um ponto, porque aí, quando sai do filme para o digital, vem a questão, né, dos efeitos. Voltando à fotografia, os efeitos e tratamentos com programas como Photoshop produzem fotografias mais artísticas, o que nos lembra também os escândalos e as polêmicas sobre manipulação e alteração. Vira e mexe, tem algum fotojornalista em algum prêmio que é pego porque ganhou o prêmio com uma foto que foi manipulada digitalmente. Tem esse tipo de situação que é tratada também na entrevista. E aí o Pedro Meyer responde da seguinte forma: a fotografia sempre foi alterada, manipulada. Por isso é necessário retirar o peso de ser um documento que reflete a realidade. Essa não é sua função, é algo que não pode cumprir. Não há um único exemplo de fotografia que não se altere, desde o enquadramento, as cores, as distorções que as lentes produzem. A discussão sobre a fidelidade da imagem fotográfica em relação à realidade deve ser deixada para trás. Eu só quero dizer que eu concordo muito com esse ponto, eu vivo repetindo isso. Tem um papo de quase 2 horas de duração aqui no canal entre eu e meu amigo Piero Sbragia, que inclusive autor de um livro sobre documentários muito legal, que ainda estou no meio da leitura, mas eu vou trazer a resenha aqui para o canal. E esse papo, a gente falou muito sobre a realidade fotográfica. Inclusive o título do papo foi Fotógrafos do Real, e eu e o Piero falamos bastante sobre esse assunto. E tem gente que concorda, tem gente que não, tem gente que acha que existe, ou acredita que existe, ou defende que existe uma fotografia de realidade que quase não passaria pelo cérebro da pessoa e foi registrada de forma muito pura. Eu não tenho não acredito nisso, não acho que isso exista. Dentro do meu repertório isso não condiz com as minhas pesquisas, mas cada pessoa com as suas próprias pesquisas, com seus próprios repertórios, chega na conclusão que quiser. No caso, o Pedro Meyer, que é esta pessoa que deu essa entrevista, que eu estou aqui debatendo com vocês, acaba tendo um ponto de vista que é parecido com o que eu defendo, ou eu tenho um ponto de vista parecido com o dele, afinal de contas ele está nisso há muito mais tempo do que eu, e ele diz que a verdade da fotografia, né, a discussão sobre a fidelidade da imagem fotográfica em relação à realidade deve ser deixada para trás. Vou até tomar um gole d'água.
queria a opinião de vocês a respeito disso nos comentários. Por quê? Eu acho que não existe um limite para o Photoshop. Lógico que se você está fazendo uma imagem fotojornalística, espera-se que, para além daquilo que o fotógrafo já tem em mãos, a distorção da lente, a distorção de impressão de distâncias dadas, se você usa uma grande angular ou uma teleobjetiva, para além disso, para além do enquadramento, porque enquadramento você já recortou todo um mundo, tudo que está para fora dos cantos da sua lente você não faz ideia do que seja. Então quem recebe a imagem está vendo um recorte de realidade. No máximo a gente pode usar esse termo, recorte de realidade, fragmento de realidade, índice ou indício de realidade. Quando a gente fala de índice ou indício, a gente está falando de semiótica, que eu falei um pouquinho mais cedo aqui nesse vídeo. Então, quando a gente fala que uma imagem é um índice de algo, que ela dá, então, indício da existência de algo, isso talvez seja o máximo da realidade que uma imagem carrega, na minha opinião. E eu achei interessante encontrar esse eco de concordância. Lógico, quando a gente encontra só o que concorda com a gente vive dentro de uma bolha de conteúdo. E eu encontrei aqui uma concordância e estou dividindo a concordância com vocês e queria saber a opinião de vocês a respeito do tema. Onde está essa fronteira de realidade da fotografia? Onde ela se localiza? Quanto de tratamento é ou não é aceitável antes que a tal da fronteira seja rompida? Ou quanto das escolhas fotográficas? Uma lente olho de peixe, por exemplo, 180 graus de abertura. A gente tem um vídeo aqui no canal, 5 dicas sobre olho de peixe. 180 graus de abertura faz com que você não esteja recortando a realidade. Você está vendo tudo o que está na frente do fotógrafo, mas está tudo tão distorcido. E aí? É mais real ou menos real a olho de peixe? Ela é mais real em ângulo, ela é menos real na forma. E a 50 milímetros, ela é mais real na forma, porque ela não distorce as distâncias, ela não altera a percepção de espaços. No entanto, ela recorta um ângulo estreito de visão, deixando uma montanha de coisa para fora. E aí? O que é real? Só da lente a gente está falando. Imagina as outras fronteiras possíveis. Coloca seus pensamentos a respeito disso. E se você tem link de algum artigo, de alguma coisa bacana, coloca aí também. Quem postar links, vale avisar que o YouTube bloqueia link de partida, tá? Eu deixei configurado o canal para isso. Então, quando o pessoal postar links, às vezes pode levar algumas horas até que eu verifique todos os links que foram postados e libere eles. Então, a liberação de links é manual. Então, não estranhe se você postou um comentário com link e ele não aparecer. Ele não vai aparecer porque ele tem esse bloqueio e depois de um tempo eu vou lá, eu leio, vejo que é um artigo bacana e tal, e eu libero e respondo o comentário e tudo mais. Só fica esse aviso para vocês ficarem sabendo. Tá joia, minha gente? Então assim, eu recomendo muito que vocês, como extensão dessa conversa aqui, que vocês vão lá nos links que estão na descrição e vejam o site, o Zone Zero, que vocês leiam a entrevista com o Pedro Meyer, na Magis, e que vocês vejam o papo que eu tive com o meu amigo Piero, que está aqui no canal. Então, pelo menos essas 3 extensões deste vídeo, eu recomendo muito que vocês busquem. Então, leia a entrevista na íntegra, que é muito legal. Veja o conteúdo autoral que está espalhado lá pelo site Zone Zero. Isso não tem tanto a ver com o conteúdo aqui do vídeo, mas com expandir repertório. E sobre fotografia de realidade e tudo mais, dá uma olhada no meu papo lá com o Piero, que tá muito legal. E é mais comprido do que esse vídeo aqui. Para quem tá com pressa, vem com calma em casa depois. Belezinha, minha gente? E aí, o que vocês acham disso? Eu gostei muito dessa entrevista. Eu acabei indo atrás de mais trabalhos do Pedro Meyer para saber mais dele, conhecer mais. Vou encomendar alguns dos livros para poder ler e aí trazer isso para cá. Também tem livros que são de imagens, eu quero conhecer mais do trabalho dele. O pouco que eu vi eu achei interessante. E joga aí as suas opiniões nos comentários aqui embaixo e a gente segue este debate. Esse foi mais um episódio do Fotofilosofando e a gente se vê no próximo vídeo. Me segue lá no Twitter, me segue no Instagram, compra os meus cursos e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.